Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho. Esta é a nossa aula de número 22 deste curso, e nela estaremos a tratar a respeito dos artigos 40 e 41 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 40 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele encerrará os nossos estudos a respeito da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Em contrapartida, o artigo 41, seletista, nos iniciará no estudo dos livros e registros de empregado. Diz o artigo 40 da Consolidação das Leis do Trabalho que as carteiras de trabalho e previdência social, regularmente emitidas e anotadas, servirão de prova. Primeiro, nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre empregados e empregadores que versem sobre salário, férias e tempo de serviço. E segundo, para o cálculo das indenizações relativas aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais sobre as quais tenha se envolvido o empregado durante o seu lapso de tempo em que se agitou profissionalmente para aquele empregador. Em primeiro lugar, temos que informar que estas anotações das carteiras de trabalho e previdência social, elas guardam em si uma presunção de veracidade apenas relativa, de acordo com o que dimana da súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho, que considera que estas anotações podem ser infirmadas por outros meios de prova possíveis de serem efetivados durante o curso dos processos judiciários do trabalho. Verificamos, portanto, que não há uma segurança jurídica total, nem para o empregado, nem para o empregador, pela simples existência de anotações nas carteiras de trabalho e previdência social dos empregados. É uma questão que vem sendo sempre motivada dentro das lides trabalhistas e comum de se ver nos corredores das varas do trabalho de todo o Brasil a respeito da imprecisão e mesmo da inveracidade das anotações que o empregador tenha sido autor nas carteiras de trabalho e previdência social de seus empregados, como, por exemplo, a existência de tempo de serviço não premiado por esta anotação, como é o caso comum daqueles lapsos temporais em que o trabalhador se encontra à guisa do contrato de experiência, que quase nunca são aderidas às carteiras de trabalho e previdência social pelos empregadores, sob a alegação de que, em primeiro lugar, por ser um contrato que pode ser ao final extinto e, portanto, de curta duração, a anotação
não seria necessária neste instante, porque o empregado não seria aproveitado a partir daquele termo final da pactuação. E, por outro lado, outra atividade de pensamento dos patrões, de que a anotação de tão curto período, que sabemos nós ser no máximo de 90 dias, na carteira de trabalho e previdência social do empregado, seria para ele uma situação constrangedora e que poderia macular a atividade profissional do mesmo, já que denotaria uma suspeição a respeito da profissionalidade do mesmo durante as atividades relativas àquela situação de exercício profissional para aquela empresa, já que se agitou em período muito curto, o que pode significar que aquele empregado não pode ser contratado para atividades maiores, já que sequer conseguiu cumprir as que havia sido determinadas a ele durante o contrato de experiência. Todas essas duas informações patronais não condizem com a realidade, porque, como vimos em aulas anteriores, a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, ela tem que vir no momento exato em que o mesmo foi contratado, pouco importando se por lapso de tempo precário ou por tempo indeterminado. Essas anotações têm que ser aderidas à sua carteira de trabalho e previdência social. E, por outro lado, pior será aquele trabalhador que sequer teve condições de aderir à sua carteira de trabalho e previdência social um pacto de trabalho recente em evidente prejuízo para o trabalhador. Até porque sabemos nós que, em termos de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, aquela situação faltará para talvez complementar o tempo de serviço necessário para tanto, e há, portanto, evidente prejuízo para o trabalhador. Por isso, a súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho veio a considerar que estas anotações podem ser infirmadas por outros meios de prova, que constatem a presença de um lapso muito maior de duração do contrato individual do trabalho, ou até mesmo um lapso pequeno de 3 meses, que é o tempo de serviço necessário para os pactos de experiência. Portanto, não se pode ter como precisas as anotações da carteira de trabalho e previdência social dos trabalhadores, e elas devem ser comprovadas ou infirmadas por outros meios de prova dentro do processo judiciário do trabalho. Cabe-nos informar ainda que a carteira de trabalho e previdência social, ela serve também de prova não só com relação a salários, a férias e tempo de serviço, mas também das modalidades de pagamento, da existência ou não de gorjetas, da existência ou não do gozo de férias e dos repousos semanais remunerados, até mesmo
para a capacitação de dependentes junto à Previdência Social. E, portanto, o artigo 40, quando deflagra as suas informações a respeito da validade das anotações pertinentes à carteira de trabalho e previdência social dos trabalhadores, ele está apenas exemplificando as fórmulas em que esta documentação pode ser utilizada para fazer prova junto à Justiça do Trabalho ou à autarquia previdenciária. Com relação ao artigo 41, o artigo 41 ele nos noticia e nos inicia a respeito da necessidade do empregador em manter os registros de todos os seus empregados, seja por forma física, através de livros ou fichas de empregado, seja por meio virtual, tal como hoje acontece com as carteiras de trabalho e previdência social, que já são expedidas e têm a sua validade normal através dos meios eletrônicos. Portanto, o empregador pode utilizar-se tanto de livros, de fichas, de controle dos empregados, quanto dos meios eletrônicos, através de arquivos virtuais que devem ser mantidos à sua guarda, tal como a carteira de trabalho e previdência social deve ser mantida pelo empregado. A função primordial dos livros e de registro de empregados é manter informações necessárias por ocasião das ações fiscais do Ministério do Trabalho e Previdência, para que se consiga comprovar ao fiscal a regularidade daquelas atuações profissionais que se encontram em vigor dentro do ambiente empresarial. Isso se justifica, por exemplo, no caso da ação fiscal chegar ao ambiente de trabalho e não conseguir comprovar que todos aqueles trabalhadores que ali se encontram desempenhando as suas funções profissionais sejam regularmente cadastrados tanto nas suas carteiras de trabalho e previdência social quanto nos programas sociais do governo, como o Programa de Integração Social, o PIS, cuja inserção dos mesmos é obrigatória. Porque o empregado normalmente ele não leva para o trabalho a sua carteira de trabalho e previdência social, porque ele entende com toda a razão de que aquele documento é um documento primordial para a sua atividade profissional e, portanto, não corre o risco de levá-lo ao ambiente de trabalho e vê-lo rasgado, vê-lo sujo, vê-lo destruído pelos ambientes em que ele se agita profissionalmente. Portanto, ele normalmente deixa esse documento em casa. E a empresa fica, neste caso, não tendo como demonstrar ao fiscal do trabalho a regularidade daquelas atividades profissionais ali desenvolvidas. A solução legal é o livro de registro de empregados, ou, como já dissemos, as fichas, ou mesmo os aparatos virtuais de comprovação. No registro de empregado, tal como vem sendo
demonstrado durante essas aulas todas a sua necessidade na carteira de trabalho e previdência social, as anotações a serem feitas são as mesmas que constam no documento do empregado. Ou seja, nome completo do empregado, fotografia, nacionalidade, naturalidade, endereço, número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda, número de inscrição no Programa de Integração Social, enfim, as quantidades de férias cumpridas e seus períodos, as folgas, os horários de trabalho, os acidentes de trabalho que porventura possa ter se envolvido o empregado, todas essas informações que constam da carteira de trabalho e previdência social e outras tantas observações que podem ser feitas a respeito do trabalhador, menos as que são desabonadoras à sua moral e à sua capacidade profissional, que podem atentar contra o seu direito de imagem, previsto como intocável pela Lex Fundamentalis, devem ser apostas nestes registros. Portanto, vejam a intensidade de interesse da empresa em manter tais registros e, por isso, a lei determina que eles sejam obrigatórios. Bom, era isso que nós gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa presente aula e aproveitamos esta oportunidade final para agradecer a atenção de todos e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso número de alunos e interessados no estudo dos direitos material e processual do trabalho, e além de difundir ao maior número possível de pessoas o conhecimento a respeito desses temas. Muito obrigado a todos.